Graças a Deus, dê um aplauso ao Senhor Jesus, glórias ao Senhor. Abra sua Bíblia por gentileza, em 2 Pedro, capítulo de número 1. 2 Pedro, capítulo de número 1. A você que nos visita hoje à noite, seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe. Prazerzaço receber você e a sua família neste lugar, e a gente espera que de alguma forma o Espírito de Deus esteja falando ao seu coração. 2 Pedro, capítulo de número 1, vamos ler dos versículos de 1 a 11, os irmãos que acharam digam amém. Diz a palavra do Senhor assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais os têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muitíssimo obrigado por estarmos nesta casa nessa noite, podemos louvar e engrandecer o Teu nome. Agora paramos nossos pensamentos e nosso coração e os voltamos para a Tua palavra, e mais uma vez pedimos que seja o Senhor a agir, que seja o Teu rio a fluir neste lugar. Sem Ti, diz a palavra do Senhor, nada podemos fazer, inclusive este que prega essa noite. Preciso do Senhor, e cada um de nós precisamos da Tua provisão, da Tua fala, da Tua vida em nossa vida. Eis a nossa oração em nome de Jesus, amém, Senhor. Irmãos, minha palavra hoje se chama Cresça e Amadureça, tudo bem? A carta ou a epístola de 2 Pedro ela é um pouquinho diferente de 1 Pedro. Se depois você quiser fazer o seu devocional essa semana, nas epístolas de Pedro, faça, eu recomendo. Na primeira epístola de Pedro, ele está muito preocupado com a igreja, com o povo de Deus, com relação às ameaças exteriores, as provações, as perseguições, as dificuldades que vêm de fora. Já 2 Pedro, ele já está preocupado com as dificuldades interiores. Ele vai falar muito sobre os falsos mestres, sobre o falso ensino, sobre o engano. Então ele está preocupado com essa parte interior da vida da gente. Só que o foco, se você ler aí 2 Pedro inteirinha, você vai ver que o foco dessa epístola reside num lugar: o crescimento espiritual. A preocupação de Pedro com quem estivesse lendo aquilo que ele escreveu é que essas pessoas crescessem. Por isso eu queria começar a palavra de hoje à noite propondo uma pergunta para você. Você está crescendo em Deus ou você está tão somente envelhecendo em Deus? Porque uma coisa é a gente crescer em Deus, outra coisa completamente diferente é a gente envelhecer em Deus.
Uma coisa é a gente envelhecer em Deus, e outra completamente diferente é a gente crescer em Deus. Pode acontecer de que você esteja não crescendo fortemente, mas esteja tão somente envelhecendo no Senhor. O tempo está passando e o crescimento não está vindo, porque crescimento é uma parte natural da vida. A gente espera crescimento. Sempre que há um nascimento, a gente espera... Sempre que há nascimento, a gente espera crescimento. Ora, se algo nasceu, a gente espera que cresça. Essa é a esperança de quem tem filho pequeno. A gente espera que eles cresçam, a gente suporta, né, a bagunça, toda essa coisa que faz parte da primeira infância, todo aquele movimento, todo aquele agito, todo aquele cansaço que traz para os pais, mas a gente deita à noite e fala assim: aleluia, os meninos vão crescer, louvado seja o Senhor Jesus, e se eles não crescer, nós vamos dar uma vitamina para eles, que eles têm que crescer. A gente espera que a infância é uma fase muito legal, mas ela só é legal se ela dura o tempo esperado. Se ela começa a demorar demais, ela começa a ficar chata. É ruim quando a infância demora demais, porque tudo tem o seu tempo certo. Nós celebramos crescimento. Quem aqui é pai não tinha aquela reguinha lá em alguma porta ou em algum lugar que o menino fazia aniversário, você encosta ele lá e marca, não é assim? Pinta a casa inteira, fala assim: só não pinta aquela parede, não pinta aquele negocinho lá, porque ali a gente está marcando o crescimento. A gente celebra crescimento, a gente não celebra diminuição. Quando a gente batiza as pessoas, faz assembleia de recepção de novos membros, a gente bate palma e fala assim: louvado seja o Senhor Jesus, hoje 40 pessoas se achegaram à casa do Senhor, tudo bem? Quando a gente tem que desligar alguém, a gente não faz assim: vamos bater palma, irmãos, 10 foram excluídos, glória a Deus, estamos diminuindo. É assim, irmãos? Não, a gente sabe que essas coisas fazem parte, mas a gente celebra crescimento. Sempre que há crescimento, desenvolvimento, é aí que a gente faz festa. E a sua vida cristã começou com um nascimento. A sua vida cristã começou com aquilo que a Bíblia chama de um novo nascimento. Nós nascemos de novo, é aquilo que Jesus disse para Nicodemos: é necessário que se nasça da água do Espírito, tem que voltar para o ventre da mãe, né? Tem que nascer de novo. E aí Nicodemos não entende direito, acho que tinha que voltar para o ventre da mãe, mas ele está falando: tem que nascer de novo. Só que a vida cristã não é só nascimento, a vida cristã é nascimento, crescimento, desenvolvimento, frutificação e maturidade. Isso é a vida cristã. Não é só sobre nascer, é sobre crescer e se desenvolver. Por isso eu queria te dar 2 princípios gerais sobre o crescimento espiritual. 2 coisas para a gente começar a alicerçar aquilo que eu quero te dizer hoje à noite. 2 verdades sobre o crescimento espiritual. Já disse a primeira, vou repetir. O seu crescimento espiritual não tem nada necessariamente a ver com a sua idade física. Tudo bem? Você pode estar em uma idade física, natural, e estar em outra completamente diferente na sua idade espiritual. Charles Spurgeon que disse isso, né, há tantos anos atrás: há bebês na fé na igreja do Senhor de 70 anos, ele dizia. Você pode ter 70 anos ou até mais e ser um bebê espiritual, e ser uma pessoa que ainda é uma criança. Então, não tem a ver uma coisa com a outra. A segunda verdade, talvez a mais importante, que é a que eu vou deixar aqui com você hoje à noite, é que você pode crescer espiritualmente somente o quanto você deseja crescer. Você pode crescer espiritualmente somente o quanto você deseja crescer. Quantos aqui querem ser crescidos e maduros no Senhor? Digam amém. Amém. Passa pelo seu desejo, porque crescimento espiritual não é um negócio automático. Não vem por osmose, vem por uma fé que nós recebemos, e agora você vai ver que Pedro vai falar sobre isso. Nós temos que desenvolver essa fé. A fé, a salvação, nós ganhamos, é um presente, e agora a gente precisa desenvolver isso. Por isso, para encurtar a conversa com você, eu vejo algumas coisas muito diretas as quais Pedro está falando aqui, e eu gosto de Pedro porque Pedro, ao contrário de Paulo, ele tem pouca teologia, né? A teologia de Pedro é menos robusta. A gente está lendo as palavras de um homem de pouca cultura, de um pescador que não tem muito floreio naquilo que ele quer dizer. Ele está ali para trocar o preto no branco, aquilo que importa. Então, Pedro está sendo muito direto naquilo que ele quer dizer para as pessoas que estão ouvindo. E eu penso que crescimento espiritual passa, em primeiro lugar, por a gente ter uma base certa para crescer. A gente precisa ter uma base.
no que é que você baseia a sua vida. No que é que você baseia o seu crescimento espiritual. Esse projeto começa com uma base, e a base para Pedro aqui é Deus. A base é a nossa fé no Senhor. Alguém lembra aqui da Torre de Pisa? Lembra da Torre de Pisa? Acho que ela é inclinada para cá assim. Lembra da Torre de Pisa? Aquela torre inclinada? Não é assim? Quando construíram a Torre de Pisa, eu fui dar uma pesquisada na história, 1170 e alguma coisa. Assim que terminaram de construir, a torre começou a inclinar. Então, fala-se que ela inclina ali, não sei quantos por cento de uma polegada por ano, e ela vai, então era para ela ter caído em 2007. Em 2007 era para ela ter caído. Aí eles fizeram uma intervenção lá no começo dos anos 1000, recolocaram a torre, não endireitaram ela, mas recolocaram ela lá onde ela estava em 1800 e alguma coisa. E agora os especialistas dizem que ela vai cair em 2300. Eu falo, por que arrumou, né, gente? Arrumou, mas não arrumou. No ano 2300 ela vai cair se eles não mexerem de novo. Então, e eu estava pesquisando, você sabia que o sentido etimológico da palavra Pisa, não é assim, fora ser a cidade na Itália, Pisa significa chão de charco, um chão encharcado. Isso aqui significa Pisa. Eu falo assim, o que os caras tinham na cabeça quando construíram a torre em Pisa, num chão encharcado? Porque Pisa acabou não se tornando famosa por causa da altura ou por causa da arquitetura romana, né, que é uma peça muito bonita, mas porque ela simplesmente é um monumento que aos pouquinhos está tombando. A gente não pode se conformar em de repente se tornar um espetáculo, simplesmente porque as pessoas olham para nós e falam, olha fulano, como devagarinho ele está. Porque quando a gente cai, a gente chama atenção, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Esborracha aí no meio do culto para você ver. Chama atenção. E na nossa vida espiritual, a ideia de Pedro é que a gente não chame a atenção, porque a gente está de mal a pior, porque a gente não consegue crescer, manter-se no ângulo, né, de 90 graus em relação ao solo. A expectativa é de que a gente chame a atenção, porque olha como se desenvolve, olha como cresce, olha como não tem limite. Essa é a ideia daquilo que Pedro está dizendo. E ele diz, tudo começa se você tiver não um chão de charco, mas se sua base, se o seu alicerce for Deus. É por isso que nós precisamos entender por que ele é a base. Pedro vai atribuir por duas coisas aqui no raciocínio dele. Ele tem que ser a nossa base porque ele tem poder e ele tem promessas. Repita comigo, poder, promessas. É disso que ele vai dizer no versículo 3 e 4, fica com a sua Bíblia aberta. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida de piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais também nos têm sido doadas as suas muito preciosas promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Então a primeira coisa que ele diz, construa sua vida, desenvolva a sua vida com Deus como alicerce. Por quê? Porque Deus é poderoso. Você já pensou sobre o que é o poder de Deus? A Bíblia fala, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o poder de Deus é simplesmente aquilo que sustenta o universo. Deus criou e sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Diz a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1, nele subsistem todas as coisas, o ar que respiramos, a nossa cognição, esse universo, o equilíbrio que existe no cosmos, só existe porque é sustentado pelo poder de Deus. É o poder de Deus que cura doentes, é o poder de Deus que sara enfermos, é o poder de Deus que ressuscita a pessoa dentre os mortos. E o que a Bíblia está dizendo? Este poder que foi dado a Cristo, porque ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. A Bíblia está dizendo, este poder está à sua disposição para você crescer. Este poder é uma fonte, é um canal do qual você pode utilizar para que você cresça. Irmãos, faz ideia, se a gente tivesse uma bateria com carga ilimitada, ou com a carga que não acabasse nunca. Já pensou disso? A gente tem uma bateria que nunca acaba. Nunca acaba, está sempre funcionando. A gente louvaria a Deus quando põe o carro para arrumar, né? Os homens sabem disso. Você põe o carro para arrumar, ele fica uns 4 dias na mecânica lá. Daí você anda uns 2 dias, o que acontece depois de 2 dias? Acaba a bateria.
porque ficou parado. Se a bateria já estava meia vida, ela vai morrer de vez. Já pensou se a gente tivesse uma bateria que nunca acabasse? A Bíblia está dizendo, você tem uma fonte de poder para crescer, que vai te alimentar, que vai te energizar, que vai gerar poder para que você cresça, que é inesgotável. Não é isso que Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo número 20, diz assim, ora, aquele que é, quem sabe esse versículo? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. O seu poder, a base é o poder, mas tem uma outra base, que Deus se vale para conosco. Primeiro é o poder, para Pedro, depois vem as promessas. Ele diz pelas quais têm nos sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. Irmãos, vou fazer uma pesquisa de interesse aqui, uma pesquisa de... Quem aqui é da época em que se pagava as coisas com cheque? Quem aqui é dessa época? Isso, mãos mais cansadas estão a se levantar nesse momento no auditório, não é isso? Isso. Você fazia uma conta lá, tem gente que está aqui e fala assim, cheque, o que é isso, né? A pessoa nem sabe o que é isso, sabe o que é bit alguma coisa. Você ia lá e pagava o negócio com 10 vezes no cheque, lembra disso? Fazia o pagamento, deixava lá 10 cheques predatados, assinava tudo isso daí. Pergunto para você hoje à noite, há alguém aqui entre nós que gostaria, por exemplo, de receber um cheque de R$1 milhão? Não, irmãos, estão de brincadeira comigo. Tudo franciscano aqui, tudo estoico, ninguém gosta de... Vai, o que eu amo nessa igreja é a espontaneidade, quer ver? Quem gostaria de receber um cheque de R$1 milhão? Isso, os irmãos são espontâneos, louvado seja o Senhor Jesus. É uma bênção, sim ou não, irmãos? E se eu dissesse para você que eu trouxe aqui hoje à noite um cheque de R$1 milhão? Tá aqui, Léo, eu vi que você levantou a mão, vem cá, hoje é seu dia, louvado seja o Senhor Jesus, vem aqui. Parabéns, Léo. Quanto está escrito aí no cheque? R$1 milhão. O cheque é meu? Flávia. Ah, sim. O quê? Léo, não, eu roubei o cheque. Você ganhou um cheque de R$1 milhão. Parabéns, Léo. Parabéns. Obrigado. Muito bem. Agora eu te pergunto, o Léo tem R$1 milhão, irmãos? Pô, irmãos, abençoa a minha vida, poxa. Como assim não? É óbvio que não. Tudo bem, porque o que é o cheque? Abre o cheque aí, Léo. Porque o que é o cheque? Isso. O cheque é uma promessa de pagamento. Olha, eu estou te dando aqui uma promessa de que eu vou te pagar R$1 milhão. Só que o Léo vai pegar esse cheque amanhã, ele vai lá no banco, vai entregar para o cara, o gerente vai rir da sua cara, tá de brincadeira. Você caiu nesse conto do vigário, não passa nem perto para cobrir o fundo. Por quê, irmãos? Porque eu fiz uma promessa para o Léo, a qual eu não tenho poder, eu não posso cumprir a promessa. Eu fiz uma promessa para ele, ao qual eu não tenho poder. Então é como se fosse o banco, é a fonte de poder, o subsídio está lá, a promessa está aqui. No meu caso, não passa nem perto de poder. Não foi seu dia hoje. Obrigado, participação excelente. Uma salva de palmas para o Léo. Deixa eu só rasgar o cheque aqui porque ele tem fundo. Então a diferença é essa. Ora, uma coisa é eu fazer uma promessa, outra coisa é eu ter poder para arcar com a promessa. Por que Pedro está falando? Deus tem
poder, e porque Ele tem poder, Ele pode fazer preciosas promessas. Com Deus não é como o meu cheque sem fundo. Deus só faz promessas as quais Ele tem poder para cumprir. A grandeza da promessa está na grandeza daquele que a fez. E por que nós cremos as promessas de Deus? Porque o caráter daquele que prometeu é um caráter fiel. Deus tem todo o poder para fazer valer as suas promessas na nossa vida. E o que Ele me prometeu? Por exemplo, o que Ele nos prometeu? Ele me prometeu que Ele é o meu pastor e nada me faltará. O que foi que Ele me prometeu? Que Ele é a minha sombra e a minha direita. O que foi que Deus me prometeu? Que praga nenhuma chegará na nossa tenda. O que foi que Deus prometeu? Que o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. O que foi que Deus prometeu? Se alguém tem sede, vem e beba de graça da água da vida. O que foi que Ele prometeu? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que foi que Ele me prometeu? Se creres, verás a glória de Deus. O que foi que Ele me prometeu? Tudo é possível àquele que crê. O que foi que Ele me prometeu? Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que foi que Ele me prometeu? Eu sou o bom pastor e ninguém pode tirar as minhas ovelhas das minhas mãos. O que foi que Ele me prometeu? Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que foi que Ele me prometeu? Que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que foi que Ele me prometeu? Que tão certo como vimos subir, um dia Ele voltará. Ele me prometeu. E por que eu creio? Porque Ele é poderoso para cumprir. E a Bíblia está dizendo, e aí tem uma promessa aqui, é isso que a gente precisa entender. Qual é a promessa? A promessa é que eu e você somos participantes da natureza divina. Eu e você não precisamos viver uma vida tacanha, mesquinha e humana, presa às paixões aqui de baixo. Não é isso que Ele está dizendo? Pelas suas promessas nós podemos nos livrar da concupiscência, da paixão do pecado. Ele está dizendo, Ele te prometeu que agora você tem acesso à vida de Deus, e você tem o poder para que a vida de Deus não seja mirradinha, pequenininha em você, mas ela seja vida e vida em abundância. Ele está dizendo, você pode crescer, se aproprie. Nós temos um grande Deus, um poderoso Deus, que nos prometeu que nós podemos, por exemplo, sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste, sermos iguais a Jesus Cristo, sermos a imagem de Jesus Cristo andando por essa terra. Todo aquele que é bem instruído, disse Jesus, é como seu mestre. Quem é o seu mestre? Quem é o seu mestre, meu irmão? Jesus. Ele me prometeu que eu posso ser como Ele, e Ele tem o poder de fazer isso na minha vida. É isso que Ele está dizendo no versículo número 4, nós somos coparticipantes da vida do céu. Por mais que você ainda não esteja no céu, o céu já pode estar em você. O céu já pode estar no seu coração. Crescimento começa por uma base, e a base é Deus, porque Ele é poderoso e porque suas promessas são fiéis. Mas Pedro vai caminhar, crescer e amadurecer, passa por a gente usar os materiais corretos, passa por a gente usar as providências corretas, passa por acrescentar aquilo que deve ser acrescentado à nossa vida. Olha o que ele diz, versículo número 5, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai. Algumas palavras dizem acrescentai, outras versões dizem somem. Associai com a vossa fé virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, que coisas? Tudo isso que ele falou acima, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo agora? Eu já falei a parte de Deus, agora vem a sua parte. A parte de Deus, o nosso crescimento é, eu te dei a minha natureza e eu te dou poder e promessa para você viver uma vida de crescimento e maturidade. Essa é a parte de Deus. A nossa parte agora é a gente associar a nossa fé àquilo que tem acrescentado.
E eu não estou falando sobre salvação. Salvação é um presente, é um dom de Deus. Amém, irmãos? Nada do que fazemos pode nos salvar, não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Só que o mesmo Paulo que disse isso, vai dizer depois: portanto, meus amados irmãos, desenvolvei a vossa salvação. A gente recebe a salvação como graça, mas a gente precisa desenvolvê-la. É por isso que agora Pedro está dizendo: reunindo toda a vossa diligência, um esforço. As pessoas não conseguem entender às vezes: mas eu já fui salvo, Deus já me deu tudo o que eu preciso, então por que eu ainda tenho que fazer alguma coisa? E a minha resposta para você é nessa noite tão somente: crescimento exige cooperação. Crescimento exige cooperação. Pedro podia dizer: Deus já proveu tudo, senta e relaxa, fica tranquilo, você vai crescer automaticamente. Ele diz: não, você tem o poder e você tem a promessa, mas você precisa associar a sua fé às coisas que te fazem crescer. É isso, é a nossa parte. A salvação é de graça, mas nós precisamos desenvolvê-la. E o que Pedro está dizendo? Quais é as coisas que devemos associar à nossa vida para que a gente cresça? Então, automaticamente, se associando isso à minha vida, eu cresço. E se essas coisas não têm em minha vida, é sinal de que eu não estou crescendo. Que coisas são essas? Ele diz: virtude. Está aí na sua Bíblia. Conhecimento, domínio próprio, 7 coisas ele vai dizer. Perseverança, piedade, fraternidade e amor. O fato é, falando sinceramente nessa noite, que nós percebemos esses dias que vivemos uma geração que cresce muito pouco. O berçário do povo de Deus está cheio de gente que ainda tem as crises de criança. Vou chamar isso essa noite de síndrome de Peter Pan. Gente com síndrome de Peter Pan, que não cresce. Lembra da história do Peter Pan? Você lembra disso? Peter Pan, para quem não sabe, Pan vem de Deus. É por isso que nós chamamos, quando tem muitos deuses, de panteão, onde há vários deuses. Por isso que ele chama Peter Pan, é o Deus do todo. Ele é o seu próprio Deus. Peter tem um Deus, o Pan, ele mesmo. Então esse menino, ele é um menino que nunca cresce. E ele nunca cresce, porque ele nunca cresce, ele é uma criança mágica, como toda criança é mágica, sim ou não, irmãos? Toda criança pode ser qualquer coisa. A gente olha e fala: pode ser um presidente, pode ser um delegado, pode ser um pastor. Bate na madeira, isola. Ele é um mar de potencialidades, tudo bem? Porque a criança é assim. E o Peter Pan é esse menino que é puro potencial. E o Peter Pan não abre mão disso. Por quê? Porque ele é cercado por alguns adultos os quais ele não gosta. Dentre eles o Capitão Gancho. E ele olha para o Capitão Gancho e fala assim: cara, eu não vou crescer. Não vou crescer para ser igual a esse cara. Não vou crescer para ser um adulto que está sendo todo o tempo perseguido por um crocodilo, que eu não lembro mais o nome, que tem um relógio na barriga. E a figura é perfeita, porque a gente só cresce quando a gente aprende a lidar com o tempo da forma adequada. E a história está nos dizendo: o tempo já levou uma parte daquele adulto. E o tempo vai se afeiçoando a nós, até um dia que o tempo nos devora por completo, que é o dia em que a gente não tem mais tempo, acabou. Então ele tem essa crise onde ele não quer: por que eu vou crescer? Por que eu vou ser um adulto? E aí eu me torno o líder dos meninos perdidos. Porque é isso que o Peter Pan é na história. Ele é o líder dos meninos perdidos que vivem na terra do nunca. Eu falo: gente, isso é teologia pura. Um menino que não quer crescer, que lidera outros meninos que estão perdidos, que vivem na terra do nunca. E porque ele faz essa escolha na vida dele, ele sacrifica algumas coisas que são importantes. Ele sacrifica, por exemplo, a possibilidade de ter um relacionamento com uma mulher de verdade, que é o Wendy. Lembra da história? A Wendy quer crescer, a Wendy quer ter filhos, a Wendy quer ter família, mas ele não quer. E em vez de ficar com a Wendy, ele fica com a Sininho. Se contenta com a fada. Deixa eu falar uma coisa para você: fadas não existem. E tem gente que escolhe não crescer porque está agarrado na sua fada. É aquele eterno cara da promessa, está com aquela fada. É a fada da pornografia que te impede de ser uma pessoa que cresceu e agora é fiel a uma pessoa só. É a fada da irresponsabilidade, você não consegue assumir as responsabilidades. É a bendita da Sininho da eterna dependência de morar na casa dos pais. É a Sininho que faz você levar 12 anos para fazer um curso superior.
E a gente não cresce, é a fada, é a sininho, sua sininho espiritual, que não deixa você nunca se tornar um herói na sua vida, você sempre é vítima, sempre precisa de cuidados extremos, sempre. E a gente está agarrado nessas fadas, que são um substituto para algo que é real, e a vida é real, e a vida exige de nós crescimento, porque quem não cresce, quem não amadurece, nunca vive plenamente, porque vida só é vida no seu amplo aspecto, quando maduro me torno, e consigo assumir as responsabilidades da vida, inclusive da vida cristã. Então, para você amadurecer, aqui que vem o lance, nós precisamos sacrificar algo. Para a gente amadurecer, a gente tem que sacrificar algo. Não dá para dizer, não, vou manter tudo o resto da vida. Não vai. Quem quer crescer e quem quer amadurecer, precisa sacrificar algo na sua vida. Você pode até postergar a sua maturidade. A nossa sociedade hoje em dia está virando craque nisso. Posterga a sua maturidade e tal, mas um dia a conta chega. Um dia você vai precisar ser uma pessoa madura. Um dia você vai precisar de maturidade espiritual. A conta vai chegar e você vai dizer, caramba, quanto tempo eu perdi na minha vida. Um dia seus filhos vão nascer. E ninguém, porque, irmãos, tem uma idade da vida que até a gente tolera o bobão. Sabe assim, o bobão? Tem aqueles cara bobão? Não balancem a cabeça. Tem os cara bobão. Tem os caras bobão, tem umas meninas bobona, com todo respeito, né? É a voadinha, sabe aquelas pessoas voadinhas? Meu Jesus, que menininha voadinha, né? Supérfluo, né? Tá, beleza, a gente suporta, porque é da idade, né? Tal. Mas é ruim quando o bobão vai permanecendo bobão enquanto envelhece. Deixa eu falar uma coisa para os homens que estão aqui. Nenhuma mulher é feliz de ser casada com um bobão. Oh, chegou o palhaço. Ah, agora sim, hein? Agora... Nenhum cara é feliz de ser casado com uma patizinha, que ainda acha que está no ensino médio. Ninguém é. Casamento é coisa para gente grande, para gente que amadureceu. Nenhum filho é feliz de ser educado por um pai e por uma mãe que é mais um brother. Não, é nós. Pá, você é amigo do meu filho. Seu filho pode ter um monte de amigo. Pai e mãe só tem um. E aí a gente vai postergando essa maturidade na vida da gente, e uma hora a conta chega. Nós estamos lidando com uma geração de cristãos que não estão francamente crescendo, francamente em ascensão. Às vezes estão ali perdidos naquela terra do nunca, e dali eles não conseguem sair. Paulo teve essa frustração com os coríntios. É óbvio que outra igreja seria. Com os coríntios. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo número 1. Olha, irmãos, Paulo estava atravessado com eles aqui. Ele diz assim, 1 Coríntios 3:1, eu, porém, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora vocês podem suportá-lo, porque sois carnais. Paulo já está assim. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? E Paulo continua. Paulo está dizendo, gente, eu achei que vocês já tinham, crescido, pelo tempo da última visita. Cheguei e falei, vou pegar um monte de gente madura. Cheguei, um monte de criança, um rolo, um entreveiro entre vocês. Falei, gente, guarda aqui a parte densa, traz o ninho, traz o leite em pó, aqui, mamadeira para todo mundo, vamos aqui. É a frustração de Paulo. Ele diz, vocês não estão crescendo. Esses dias nós estávamos conversando. Duas coisas as quais mais entristecem o coração do pastor, já que hoje é dia do pastor. Primeiro, quando a ovelha cai em pecado. Nada nos entristece mais do que isso. A segunda é quando nossas ovelhas não crescem. Mas lidar com ovelha que não cresce, sabe assim, às vezes a gente está assim, vamos ganhar o mundo, cara. Vamos ganhar o bairro. Vamos ganhar a cidade. Pastor, fulano falou isso aqui para mim no WhatsApp. Aí aquele rolo. Ai, meu Deus, vamos consertar. Que grande problema. Vamos lá, vamos mudar o mundo. Mas ele está chegando na igreja agora. Não, 15 anos aqui na igreja, miserável. Está dando azia. Pedro está dizendo assim, você tem fé? Que legal. Ele diz, associa a sua fé à virtude. Você é uma pessoa virtuosa? Você é uma pessoa virtuosa? O que é virtuosidade nessa palavra de Pedro? Na palavra de Pedro é uma excelência moral.
Isso é virtude. Uma pessoa que tem uma moral excelente, a qual a gente, se disserem que ela fez tal coisa, a gente possa dizer assim: fulano jamais faria isso. Fulano tem uma moralidade tão alta que ele não vai estar metido com esse tipo de coisa. Ele já passou essa página na vida dele, já acabou. Uma excelência moral, ele não está mais metido na trapaça, ele não está mais metido na fofoca, ele não está mais metido nas coisas imorais, nas paixões mundanas. Essa fase, esse tipo de luta ele já passou, ele está pensando em outras coisas, ele tem virtude. Ele diz: coloque na sua fé conhecimento. Epignosis é a palavra que ele coloca aqui. O que é isso? É um conhecimento completo, final, pleno, profundo sobre algum assunto. Qual é o assunto em questão aqui? Um conhecimento sobre Deus. Oséias capítulo 6, versículo número 3. Conheçamos em conhecer ao Senhor. Uma coisa é conhecê-lo, outra coisa é prosseguir em conhecer ao Senhor. Como se conhece mais a Deus? Orando e lendo a Bíblia, desfrutando de um relacionamento com Ele, lendo sua palavra. Irmãos, olha só, nós estamos numa geração que não lê mais a Bíblia. Não vou perguntar para levantar a mão, mas a gente podia fazer essa pesquisa em off, no papel lá. Quantas vezes por semana você lê sua Bíblia? Sério, eu estou falando sério com você aqui agora, não se esconda. Nós não estamos nem lendo a Bíblia, que dirá chegar no último ponto de estudo da Bíblia, porque a Bíblia você não só lê, a Bíblia nós deveríamos ler, meditar e estudar. A gente dá uma lida ali, tem que ler, guarda aquela palavra no coração, fica meditando naquela palavra. E depois que você medita, você lê e medita, algo te salta ao seu coração, você fala: caramba, Deus é santo, eu vou estudar a santidade de Deus. Aí você vai lá na Bíblia e começa a estudar a santidade. O Espírito Santo, puxa, o Espírito Santo desceu como pomba e tal. Eu vou estudar o Espírito Santo na Bíblia. O quão longe nós estamos disso? A gente não está nem lendo, que dirá meditar e estudar. Pedro está dizendo: acrescente conhecimento à sua fé, acrescente domínio próprio. Parece com uma outra lista que está em Gálatas, capítulo número 5. Acrescente domínio próprio. Sabe qual é a ideia do domínio próprio? Por que o domínio próprio é tão importante na Bíblia? Porque é o domínio próprio que diminui a distância entre aquilo que sabemos e aquilo que fazemos. Entre aquilo que sabemos sobre Deus e aquilo que fazemos em nome de Deus. O domínio próprio que prova que a informação se tornou uma formação, de que aquilo que recebo no coração desceu para as mãos. A ideia dessa palavra domínio próprio na sua raiz é de algo que você consegue comprimir, pressurizar. Já viu esse negócio de ar pressurizado, a força que ele tem? Como você quando pega uma lupa e canaliza os raios do sol e consegue tacar fogo em alguma coisa, o que ele está dizendo? Você se torna mais efetivo, você se torna melhor, você se torna mais útil para a vida quando você tem domínio próprio, quando você não é uma bomba que está estourando o tempo inteiro e espalhando tudo sobre tudo o tempo inteiro e não gerando nada na vida. Essa é a ideia do domínio próprio. Nossas reações. Como você reage quando você é confrontado, irmão? Como você reage quando você que é de esquerda vê um cara de direita defendendo? Como que você reage quando você que é de direita vê um cara de esquerda defendendo? Como que você reage em sendo cristão? Como que você reage quando um cara te fecha no trânsito? Você fala assim: vá para o céu, louvado seja o Senhor Jesus. É assim que a gente reage, porque a reação é aquilo que não dá tempo da gente. A reação é a natureza nua e crua. A gente reage como a gente não tem tempo para parar. Como você reage nas discussões sobre política na internet? Você tem domínio próprio? Você tem domínio próprio? Porque Pedro está dizendo uma característica bem clara da pessoa que é madura: ele tem domínio próprio. Criança não tem domínio próprio, não tem. Meu filho mais velho, ele tem uma veia mais dramática, né? Ele tem um temperamento mais melancólico, então o bicho é dramático, se alguém tem um filho dramático aqui, sabe do que eu estou falando, né? Então ele é drama, às vezes ele vem cantar aqui, ele não sabe a música, mas ele interpreta, é drama, entendeu? Drama é com ele, então essa veia mais artística. Então ele sente muito todas as coisas. Vacina da gripe no colégio, o colégio fechou a vacina da gripe, e eu sei que meu filho nunca mais foi o mesmo depois da bezetacil que eu dei nele, né? Ele nunca mais foi a mesma criança. Então fala de agulha, ele já, né? Filho, vai vacinar na escola. É injeção? Sim, é injeção. Né? Já desmoronou o mundinho dele. E eu fiquei uma semana falando: filho, é o seguinte, vai vacinar na escola, ou você não vai me chorar na frente dos seus colegas, você vai pagar um mico, filho.
vai vacinar na frente das meninas, das suas coleguinhas, as menininhas vão chegar lá, e como se nada tivesse acontecido, você vai ficar chorando? Tome prumo, e eu falando com ele, papa, não chora, e tal, na cabeça dele. Chegou o dia da vacina, vacinou, tal, peguei ele no fim da aula, falei, e aí filho, vacinou? Vacinei. Falei, e aí, chorou? Ele falou, não. Falei, você não chorou? Ele falou, não papai, eu só gritei. Aí sim, hein? Aí tem o domínio próprio. Você está gritando com as pessoas da sua casa? Está gritando com as pessoas que estão abaixo de você lá na empresa? Está gritando com a esposa? Está gritando com o filho? Domínio próprio. Pedro está dizendo, associa sua fé, domínio próprio, associe perseverança, que é paciência, capacidade de lidar com as dificuldades, com as vicissitudes da vida. Quando a circunstância se torna difícil, você permanece, você continua, você é a capacidade de lidar com as montanhas íngremes da sua história, com os dias difíceis, com os dias de abandono, e não é porque as coisas estão dando errado que você nega todos os seus princípios. Quanta gente saindo da igreja por água, por nada. A nossa geração passada é uma geração que nascia e morria na igreja, na mesma igreja, não sei que mudar de cidade, 40 anos, via problema, via rolo, via discussão, e ele estava ali, essas pessoas diziam assim, eu não estou aqui por causa de fulano, por causa de ciclano, eu estou aqui por causa de Jesus, e a gente hoje por qualquer coisinha, mas qualquer coisinha, é um porco espinho, você passa assim a mão e já, não é assim, e não foi me visitar, não ligaram no meu dia de aniversário, que valor eu tenho, e papapá, fiz 12 anos de casado, ninguém ligou, e meu filho encravou a unha, e ninguém do Ministério Infantil se preocupou, e papapá, um monte de água, um monte de motivo para dizer, eu sou uma criança. Não estou usando com isso uma desculpa para não cuidarmos de você, mas é difícil cuidar de criança, irmãos. É difícil, porque criança qualquer coisa já chuta o balde. Piedade, sabe o que é piedade? É um relacionamento amplo na ideia da palavra original com Deus e com o próximo. Eu consigo transferir aquilo que eu recebo do trono para as outras pessoas. É uma das coisas que eu mais falo com relação ao ministério infantil, a musicalização aqui na igreja, com as líderes. Eu digo, o nosso ministério tem que ser piedoso. Nós temos que conseguir colocar a vida de Deus dentro do coração das crianças. Nós não estamos cuidando de criança, nós estamos ministrando ao coração delas. Tem que ter piedade. Ele diz fraternidade. Essa palavra você conhece bem, a palavra filéu, Filadélfia. O amor que se importa com o próximo, é a bondade fraternal. A gente realmente acredita que está lidando com um irmão, e eu amo aquela pessoa como um irmão, e eu tenho paciência, eu tenho tolerância com aquela pessoa, eu não fico jantando ela na rede social, não fico escorraçando com qualquer um como se fosse, se eu estivesse falando com qualquer pessoa. Eu estou lidando com o meu irmão, ele é precioso aos olhos do Senhor. Isso é Filadélfia, igual aquela historinha, tinha 2 molequinhos brigando na rua assim, daí o adulto saiu lá correndo, separou os dois, virou para o maior e falou assim, você não tem vergonha, batendo nesse moleque menor que você? O moleque falou assim, uai, você quer que eu espere ele crescer? A gente às vezes se impondo sobre pessoas, aviltando nossos irmãos, sem ter esse filéu entre nós, essa irmandade. E ele diz, e o amor aqui, eu falei sobre isso há 2 semanas atrás, nessa palavra é ágape, novamente ágape entre cena, que é o amor sacrificial, que é o amor que só quem é maduro pode dar. Quem não é maduro não entendeu ágape, porque o que é o grande mistério do ágape? O ágape tem capacidade de se dar sem esperar nada em troca. Isso é ágape. Por isso que quando você bota uma criança no ministério, você está enrolado, porque ele espera que depois que aquilo que ele fez, você bata nas costas dele e fala assim, muito bem, que você elogie aquilo que ele fez. Irmãos, o elogio tem que existir entre nós mesmos, mas o ágape não faz para ser elogiado, o ágape não faz para ser visto, o ágape não faz para ser recompensado, o ágape faz porque o interesse dele é fazer pelo outro, é ir para o outro. Então a gente tem que escolher o sacrifício. Nós vamos colocar isso, a gente olha para essa lista e fala assim, vou sacrificar uma parte só, vou pegar essa parte aí da virtude, e eu vou colocar isso na minha vida. Não é isso, não, a gente tem que colocar tudo para dentro de nós,
como alguém que consegue. Qual que é a ideia da lista de Pedro aqui? De que a gente não vai escolhendo. A ideia da construção grega é: uma coisa leva a outra. Associai a virtude isso, e a virtude trará aquilo. Então, a ideia dele é de que, assim como no Salmo 42, versículo 7, a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Assim como perdição chama mais perdição, virtude e qualidade chama mais virtude e mais qualidade. Quando eu dou o passo no caminho da virtude, eu desencadeio uma onda de maturidade na minha vida. Então, ele está dizendo: a fé, se você coloca virtude, ela vai te trazer conhecimento. Se você tem virtude e conhecimento, logo você terá domínio próprio, e o domínio próprio vai gerar na sua vida perseverança, e a perseverança vai gerar piedade, e a piedade fraternidade, e a fraternidade vai te trazer o amor. E eu te pergunto: é bom viver do lado de uma pessoa que tem isso na sua vida, sim ou não? Sim ou não, irmãos? É bom viver do lado de gente madura, é bom viver do lado de gente que cresceu. Pedro vai dizer mais, que crescimento e maturidade passa por nós decidirmos crescer intencionalmente. Crescimento espiritual é intencional. A ideia de que nós estamos andando e nós deliberadamente fazemos coisas na nossa espiritualidade que nos levam ao crescimento. Nós sempre estamos com um futuro desejável em mente. Nós nunca chegamos num platô onde a gente diz: ah, cara, já está bom. É isso que ele vai dizer no versículo de número 8, diz: porque estas coisas, versículo número 8 de 2 Pedro 1, porque estas coisas existindo em vós, que coisas? Tudo isso que nós falamos agora acima, e em vós aumentando, abundando. O que ele diz? Está em você, só que a cada dia mais vai aumentando, vai transbordando, vai abundando em você. A ideia do texto original que isso vai transbordar. Eu continuo recebendo e continuo transbordando, continuo recebendo e continuo transbordando, e vai sempre aumentando. Diz ele do versículo 8 em diante: se essas coisas estando em vós e aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos dias de outrora, dos pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, diligência cada vez maior, diligência maior, isso é intencionalidade. O que? Confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A Bíblia vai falar sobre duas palavras muito duras aí: inativos e infrutuosos. O que é inativo na ideia do texto aqui? É algo que funcionava, mas parou, algo que parou de funcionar. Ele está dizendo: é como aquele que nasceu, começou a crescer e disse: ah, para mim deu, esse negócio de continuar crescendo, de continuar amadurecendo, não, aqui está bom, cheguei nesse platô aqui, cheguei nessa posição. E essa ideia da Bíblia de que é algo que outrora funcionava e agora não funciona mais, vai dizer sobre ser infrutuoso. Fruto é uma dessas palavras centrais do Novo Testamento, dessas palavras que os apóstolos usaram e Jesus usou muito para falar da nossa vida. A ideia do fruto na Bíblia basicamente é duas. Primeiro, o fruto é a produção da nossa vida. Eu já preguei isso aqui. O fruto é o que nós produzimos. Pelo fruto você conhece a árvore. Jesus disse: então o fruto é a produção da vida. Mas a ideia de fruto de Jesus também sempre foi de que alguém que se expande e frutifica e abençoa outras pessoas. Isso está bem claro lá em João capítulo número 15, Mateus capítulo número 23, quando ele diz: ora, aquele que ouviu a palavra e começa a frutificar a 30, 60, 100, lembra disso? Gente que frutifica mais. Jesus disse: qual o segredo de frutificar? Pedro estava lá nesse dia, João capítulo número 15, diz a palavra do Senhor no versículo número 5, eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim, quem está próximo de mim, quem constantemente está crescendo em mim, me conhecendo, este dá muito fruto, porque ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. O fruto não vem de você, o fruto vem daquilo que você se alimenta na videira, do caule, da raiz. Então olha só qual é a ideia de Jesus quando eu digo que é aquele que sacia o outro. Ele diz: você se alimenta de mim, e conforme eu vou alimentando você, você vai dando muito fruto. Só que a árvore não dá fruto para si, o ramo não dá fruto para si mesmo. Eu não me alimento do meu próprio fruto, o fruto que eu gero é para alimentar o outro.
É para que quem passando à beira do caminho, tendo fome, possa se alimentar em mim. É para que quem passando com o sol causticando sobre sua cabeça, encontre sombra em mim. Então, quanto mais eu vou crescendo, quanto mais essas coisas estão abundantes, mais eu amadureço, mais eu abençoo outras pessoas, mais eu chego ao outro. Eu sou alimentado para alimentar aos outros. É isso que Gênesis 29, 22, quando Jacó chama 29, 22, quando Jacó chama os seus filhos e começa a dar a bênção ali sobre eles, ele diz sobre José: José é um ramo frutífero junto à fonte, e os seus galhos se estendem acima do muro. Gente que vai além das suas fronteiras, além dos seus limites. Então a ideia da Bíblia é que, em sendo salvo, eu não sou uma lagoa, eu sou um rio. Jesus não disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Qual é a ideia? De uma nascente, eu levo a vida muito longe. A vida não fica ali parada, não é uma lagoa. A vida vai sendo levada para frente. Eu vou recebendo e vou passando para frente, e recebo e passo para frente, recebo e passo para frente. Ele vai dizer: pois aquele em quem essas coisas não estão presentes é cego, só vendo aquilo que está perto. Já viu uma criança assistindo um filme de terror? Já viu uma criança assistindo um filme de terror? Quando chega naquela cena do terror, o que ele faz, irmão? Já viu quando você vai assistir aquelas séries médicas? Você que não gosta de série médica, quando o cara vai abrir o cara assim, tem gente que prospera naquilo ali, né? Fala: nossa, que bom. Tem gente que não gosta, quando vai cortar o cara assim, a pessoa: não é assim? Já acabou. Aperta o olho. Sabe o que é a ideia de Pedro aqui? Ele está dizendo: se você não tem isso na sua vida, você está caminhando assim, ó, caminhando com o olho apertado. E se você caminha com os olhos apertados, você vai muito provavelmente acabar tropeçando e cair. Mas quem está crescendo, quem está se desenvolvendo, quem está amadurecendo, está com os olhos bem abertos, está atento à cilada de Satanás, e muito provavelmente ele não vai tropeçar, não vai cair. E ele diz mais, ele diz que, ora, vendo só aquilo que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Que loucura! Como se nos esquecêssemos daquilo que Cristo fez por nós. Ele está dizendo: se você não amadurece, é um sinal de que a obra que Cristo fez na sua vida já caiu no esquecimento. Pedro está dizendo isso. Eu li essa história, uma história real. O casal casou, né? Foi para a lua de mel, passaram lá uns dias na lua de mel, voltaram para casa, e aí, primeiro dia após a lua de mel, o cara foi trabalhar, enquanto ele estava no trabalho, a esposa preparou a janta, esperou o maridão, porque no começo do casamento é assim: prepara a janta, espera, aqueles negócios tudo, ficou esperando. O bendito do marido atrasou 2h30, quando ele chegou em casa, a esposa estava, né, assim. Sabe o que tinha acontecido, irmãos? História verdadeira. Ele bateu o ponto, saiu do trabalho, foi para a casa da mãe, do outro lado da cidade. Quando ele chegou lá na casa da mãe, ela falou assim: uai, você não mora mais aqui não? Pegou o carro. Por quê? Ele tinha se esquecido que ele tinha casado. Eu não sei se ele continua vivo, mas que ele esqueceu. Provavelmente ele só fez isso uma vez na vida dele. Ele voltou ao velho padrão. Ele voltou à velha conduta, ao velho comportamento. Ele se esqueceu de com quem ele se comprometeu. E Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios capítulo 11, versículo número 2, que Cristo nos desposou e Ele é o nosso noivo. Nós nos casamos com Cristo, somos a noiva e Ele é o noivo. Nós temos um compromisso com Ele. É para Ele, por Ele que nós devemos caminhar na nossa vida, e não nos esquecer daquilo que Ele fez por nós. Pedro está dizendo: se tu não cresce, não amadurece, é como se no seu coração nada tivesse acontecido. Último, para a gente ir embora: crescimento e maturidade. Não me perguntem por quê, mas de alguma forma ecoam na eternidade. Crescimento e maturidade, de alguma forma, ecoam na eternidade. Versículo de número 11, Pedro vai dizer assim: pois é desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescimento e maturidade tem sim a ver diretamente com o lugar onde nós estamos, mas também tem a ver com o lugar para onde vamos.
Quem cresce e amadurece consegue lidar com esse aspecto da vida que é ter os pés bem fincados na terra, mas ter a mente bem firmada no céu. Saber que moramos aqui, mas que do céu desce uma cidade celestial, a qual será a nossa morada. Eu ando com os olhos, eu enxergo, porque essa é a ideia. Sabe qual é a palavra aí quando ele diz está cego? Outras traduções dizem míope, é miopia. Versículo 9. E por que a miopia? Qual que é o lance da miopia? O míope só consegue enxergar o que está perto. Estou enxergando, está longe, está tudo borrado. Veja como a Bíblia é extraordinária. Ele diz, se não cresce, não desenvolve, ele só enxerga aqui, ele só enxerga o agora, ele só enxerga esse tempo. Ele perdeu a capacidade de enxergar longe, ele perdeu a capacidade de enxergar a eternidade, de enxergar o dia que virá. Mas quem cresce e amadurece não vive só por aquilo que está aqui agora, vive por aquele dia que virá, e esse dia virá, amém, irmãos? Vive pelo dia em que o sol da justiça vai brilhar, em que assim como o relâmpago aparece no oriente e mostra no ocidente, assim há de ver a vinda do Filho do Homem. Ele está sendo movido e guiado. Por que você é assim? Porque isso aqui não é tudo. Por que você tem essa virtude, essa moralidade, domínio próprio? Por que você não está mais chafurdando na paixão do mundo? Por que você mudou? Porque isso aqui não é tudo. Por que você não é mais tão ganancioso? Não está passando as pessoas para trás? Não está mais tão importado só em ganhar dinheiro e bababá? Porque isso aqui não é tudo. Porque é dessa forma a qual eu vou ser suprido amplamente. E essa expressão é fantástica. Algumas traduções trazem como entrada abundante. A palavra no original tem a ver com essa ideia de abundância. Essa palavra os gregos usavam quando, por exemplo, um atleta conquistava um prêmio lá nos jogos e ele voltava para a sua cidade natal. E quando ele voltava para a sua cidade natal, lhe preparavam uma entrada abundante. Uma entrada amplamente preparada. Então quando aquele atleta chegava, tinha uma multidão de gente batendo palma, cantando, fazendo uma festa. Isso é uma entrada abundante. Esses dias eu estava vendo um documentário, tem um livro sobre ele também, mas eu vi um documentário sobre um cara chamado Robert Murray, um camarada que decidiu atravessar o Oceano Atlântico com um barco de 3 metros. Um barquinho de 3 metros. Em 1966 ele decidiu atravessar o Atlântico, sair dos Estados Unidos e parar na Inglaterra. E ele levou 78 dias para atravessar o Atlântico com um barquinho de 3 metros. E ele contando ali na história de que por várias vezes o leme quebrou, de que outras vezes, muitas vezes ele foi jogado no mar, de que por outras vezes o mar estava tão bravo, tão bravio, a situação era tão difícil, de que ele não podia dormir, porque era muito perigoso, ele não podia dormir. Ele passou dias a fio a claro, passado de sono. Chegou um ponto que ele pegou uma corda e amarrou na cintura e se amarrou no barco, para que ele tivesse certeza de que ele e o barco iam chegar juntos. Tamanha foi a necessidade. 78 dias depois, ele viu ao longe a costa da Inglaterra, e quando ele viu a costa da Inglaterra, ele estava tão cansado, ele estava tão desprovido de forças, que tudo que ele queria era um hotel, era um banho, e era dormir uma semana. Ele não tinha nem forças para celebrar aquele momento. Mas conforme ele foi chegando mais perto da costa, ele viu que haviam outros 300 barcos o esperando. E não só haviam 300 barcos o esperando e torcendo por ele. Conforme ele foi chegando na praia, naquele dia contou-se uma multidão de 40 mil pessoas que começaram a torcer por ele, e dizer assim: você vai chegar, você vai conseguir. Aquelas pessoas aplaudiam, aquelas pessoas cantaram, aquelas pessoas fizeram uma festa, porque ele havia chegado. E naquele momento, ele já não pensou mais o quão cansado ele estava, o quão difícil tinha sido a sua jornada, o quanto sofrimento ele tinha passado. Naquele momento, ele se sentiu revigorado, ele conseguiu festejar. E eu quero dizer isso para você da seguinte maneira: aleluia, um dia eu e você vamos chegar no céu e vão colocar uma coroa na nossa cabeça. E no dia em que nós chegarmos no céu, vai valer a pena todo o tempo e todo o sacrifício que nós fizemos para crescer no Senhor, todo o tempo que nós gastamos lendo a sua palavra, orando com os joelhos dobrados no chão, falando do amor de Jesus para outras pessoas, acordando mais cedo, indo dormir mais tarde, dando a vida pelas crianças do ministério, fazendo evangelismo, abrindo projeto lá no Margarida, abrindo as extensões ao redor do mundo, movimentando a oferta missionária de fé, pondo o evangelho para rodar. Por quê, meus irmãos? Porque nós teremos uma entrada gloriosa.
Só que não é só isso. Eu preciso te deixar uma palavra de alerta. Paulo diz: alguns terão entrada gloriosa, já outros. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo número 3, versículo número 8. 1 Pedro, capítulo 3, versículo número 8. 1 Coríntios, perdão, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo número 3, versículo número 8. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Você se lembra quando nós pregamos uma série aqui chamada Vida que Deus Recompensa? Que nós falamos sobre galardão. Galardão é dessas coisas difíceis de explicar na Bíblia, mas existe. E cada um receberá a sua recompensa segundo o seu galardão. Aí vem, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Que dia é esse? O dia do Senhor. O dia do Senhor demonstrará a nossa vida, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Minha pergunta para você hoje à noite é: como você vai chegar naquele dia? Como você vai chegar naquele dia? Sua entrada será amplamente favorecida, sua entrada será abundante. Você vai chegar lá e os anjos, Moisés, Elias, todo mundo fala assim: é isso aí, chegou o cara, chegou a cara, chegou ele, chegou o herói, chegou a heroína da fé. Agora o céu está melhor ainda porque ele chegou aqui, porque a Bíblia está dizendo: cada um receberá o galardão pela sua obra. Ou será que quando você chegar lá em cima, vamos dizer assim: ufa, a gente não sabia se você ia escapar daquele fogaréu todo? Que bom que você chegou, a gente estava jogando sorte aqui já para ver se chegava ou não chegava, chegava ou não chegava. É óbvio, eu sei que a salvação é por Cristo Jesus, você vai chegar lá. Estamos em Cristo, estamos no céu, quem crê diz amém. Mas não é só isso, é desenvolver a salvação. É dizer, Spurgeon dizia: uma fé comum leva almas para o céu, uma fé extraordinária traz o céu para as almas. Posso encerrar dizendo uma coisa para você que não é das mais empolgantes? Cresça, porque onde não há crescimento existe atrofia. Amadureça, porque quem não amadurece, apodrece. Fique em pé no seu lugar. Uma fé comum leva almas para o céu. Uma fé grandiosa traz o céu para as almas. Feche os seus olhos no seu lugar.